Olá, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estou aqui para fazer mais um vídeo daquela hashtag nossa Sinais de Apocalipse. Veja bem, em vez de ficar especulando, melhor que se pode fazer é confiar que Jesus já deu uma palavra final sobre o assunto. Então, devemos nos apegar à palavra de Deus, se você é cristão. Então, quero hoje analisar algumas coisas com vocês. O aumento de conteúdos demoníacos inseridos na cultura popular está indicando que o cenário para o governo do anticristo está sendo preparado, ou seja, a chegada dele. Eu não sou, né, profeta do caos. Não, realmente não. Mas a gente tem percebido, né, que Jesus está sinalizando para os seus eleitos, ele está reunindo os seus fiéis e avisando do seu retorno. Isso está muito claro, né? Então, há uma inclinação de muitos cristãos receberem sonhos, visões, né? Na minha igreja, vários já receberam, de que a volta de Jesus está muito próxima. Muito bem. Então, o que Jesus tem feito através do Espírito Santo? Lembra que ele falou: eu vou subir, mas vou mandar o Espírito Santo que ficará com vocês para ajudar vocês. Então, o que o Espírito Santo tem feito? Nos orientado para que nós fixemos os nossos olhos no Evangelho de Mateus e de Lucas e se atentar para o que Jesus falou sobre os sinais do fim. O que a gente tem percebido é que há um aumento acentuado de catástrofes globais, guerras, rumores de guerras, né? E, especificamente, há um aumento exagerado até de conteúdos demoníacos nas culturas mundiais. Eu vou apontar dois, por exemplo, né? Tem um filme aí chamado Lúcifer e um outro chamado Pequeno Demônio. Lúcifer é um seriado que mostra o diabo entediado com a vida nas trevas, então ele muda para Los Angeles, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, abre um piano bar e que se chama Luz, né? E empresta sua, entre aspas, sabedoria para uma investigadora de assassinatos. Olha só que coisa engraçada. Já o Pequeno Demônio, uma nova série da Disney, a Disney está infectada por satanistas, apresenta uma mulher que engravidou do diabo e teve uma filha chamada Lucy. Olha o detalhe, Lucy. No roteiro, 13 anos depois, a adolescente tenta ter uma vida normal, mas Satanás luta pela custódia da sua alma. Então são vários e vários e vários filmes e desenhos animados retratando uma doutrina de anticristo fantasiada de liberação de aborto, doutrina de gênero. Tá tudo muito sutil, fantasiado e que nos últimos tempos tem ficado cada vez mais evidente com essa luta que o lado de lá que defende essas causas tem feito e tem avançado, principalmente com a liberação de leis, com políticos que apoiam, pastores que apoiam, padres que apoiam, e aí está abrindo uma brecha para o governo do anticristo. Muito bem. Esses dois desenhos, né, que eu citei, ressalta a tentativa de tornar comum a aceitação e a humanização da figura bíblica do anticristo, referenciada de maneira clara lá no livro de Apocalipse. Então, nós temos que chamar atenção, principalmente sobre a forma que a mídia secular, tem desempenhado um papel de doutrinação quando se trata de temas como este que eu estou falando. E outros, né, para desconstruir a cultura cristã, tais como liberação de drogas, aborto, eutanásia, todas coisas, né, condenadas pela Bíblia. Todas. Tá? Muito bem. A mídia secular está nos provando que
o mundo tem uma mentalidade de ovelha, de Maria vai com as outras, né? Tanto os supostos jornalistas, né, estão usando essa subjetividade para que quando o anticristo vier, todos estejam prontos, ou seja, o mundo inteiro. A mídia está desempenhando aí um papel importante em tudo isso, né? Na preparação das mentes para receberem muito bem o anticristo, né? Eu vou pegar alguns pontos aqui que eu anotei. Veja bem, já estão fazendo advertências sobre a forma como estão fazendo pouco caso do inferno e dos perigos do reino demoníaco. Está virando uma coisa normal. Eles estão preparando o esquema para que isso seja uma coisa banal. Não há dúvidas de que o caminho do anticristo está sendo preparado pela atual cultura. Vocês se lembram do esforço de alto nível que a mídia fez para propagar a necessidade de que todo mundo se vacinasse durante o auge da pandemia do Covid? Lembra? Muito bem. Quero deixar aqui claro que eu não sou contra a vacina, mas estou fazendo uma comparação para vocês entenderem que a mídia sempre mostra que devemos seguir uma linha. É claro que nem todos seguirão e nem todos seguiram, mas alguns vão se levantar absolutamente para dizer não, enquanto a grande parte da massa vai dizer sim, né? E é exatamente isso que é o controle do anticristo. Ou seja, ele manda a massa inteira fazer o que ele quer que se faça. Então, veja bem, lembram, né? Durante esse período da vacinação, nós tivemos aí, né, o auge de uma mentalidade de ovelhas, né? Ou seja, né, o coração das pessoas foi preparado para que todo mundo se vacinasse, né? As pessoas vão dizer, né? E é isso que a mídia está preparando. O anticristo é bom, o anticristo está nos ajudando, o anticristo vai nos dar dinheiro, o anticristo nos permite comer. Não tem problema colocar a marca aqui, porque com isso eu vou abrir, né, as portas do supermercado, vou abrir a minha conta. Por aí a coisa está sendo preparada, tá? Assim como no período da vacina, todo mundo assim, tem que vacinar, então nós vamos vacinar. Porque se não vacinar, não viaja, se não vacinar, não compra, se não vacinar, não pode ficar na rua, né? E vocês viram que houve um período de truculência, a palavra é essa, truculência da polícia para, né, massacrar as pessoas. Nós vimos aí cenas horríveis, horríveis, de policiais, de guarda municipal e da polícia batendo, agredindo idosos, mulheres, só pelo fato de elas estarem na praça ou coisas desse tipo, ou não estarem usando máscara, ou terem saído de casa. Foi algo terrível. Atacaram, inclusive, igrejas, né? Entraram, invadiram igreja. Então, para quem, né, não conhece ditadura, houve aí essa oportunidade de você conhecer o que é ditadura, né? Outro sinal forte que está aí é a fome e guerras que não param na Europa, na Ásia, na África, né? Observe como está a Europa com a falta de gás, com a falta de combustível e com a falta de alimentos. Tem pouca gente falando nisso, tá? Tá faltando alimentos na Europa, né? A situação lá é grave. Infelizmente, a mídia não está te avisando disso, mas recebemos relatos muito sérios de que a situação estará muito complicada em 2023. Tem pouca gente falando, mas nós estamos atentos. E outra coisa que é um sinal claro é as igrejas, pasme, as igrejas se alinhando com doutrinas comunistas, debaixo de uma capa de progressismo. E muitos pastores, alguns campeões de audiência aqui na internet, pregando que a Bíblia precisa se adaptar à nova realidade social e que os padrões do Antigo Testamento e do Novo Testamento já não se aplicam para os tempos modernos. Está cheio disso por aí. Né? Então, durante o período da pandemia, por exemplo, duras restrições impostas pelo governo foram uma clara demonstração da rapidez com que os governos se tornam autoritários, mesmo com uma capa de democracia. Vocês viram aí os governadores mandando, repito, bater nas pessoas, arrancar as pessoas das praias, né? Mandar as pessoas ir para casa. Então, observem que mesmo com uma capinha de democracia, né, nós tivemos um autoritarismo em nome de uma pandemia, em nome de vacina.
Eu estou apenas fazendo o exemplo, fazendo você recordar do que aconteceu, e foi bem recente, né? Regimes totalitários podem crescer mesmo sob essa capa de democracia. E essa é a maneira que Satanás está preparando o mundo para o anticristo. Capinha de democracia, porém, interesses escusos por trás. Então, veja bem, né? Vocês lembram que Jerusalém foi destruída lá em 70 depois de Cristo. Aí Jesus avisou sobre isso, avisou sobre terremoto, avisou sobre fome, avisou sobre tempestade, avisou tudo que nós iríamos entrar num princípio das dores, né? Tudo isso sempre existiu, mas o que eu estou te chamando a atenção é que agora as coisas estão andando muito rápidas, né? Então, assim, isso nos faz entender que o retorno de Jesus acontecerá em breve. Não sei o dia nem a hora, nem ele revelou quando estava aqui. Mas, né, aproveitando as simbologias que Jesus usa na Bíblia, né, que ele usou no Sermão do Monte, como as dores do parto de uma mulher grávida, podemos dizer de que estamos nesse período do princípio das dores. Jesus também falou da apostasia, né? E ele disse que isso é um sinal evidente em nossos dias, né? Que nos dias da volta dele, a apostasia iria aumentar sobremaneira. Então, veja bem, vou citar um detalhe de várias pesquisas, né? 70% dos cristãos passaram a acreditar que há vários caminhos que te levam a Deus e que não é somente a fé em Jesus, né? Em apoio principalmente a doutrinas comunistas e de esquerda. E observem que isso vem eivado com uma banalização da pornografia, né? E da chamada doutrina de gênero. Isso tudo é um grande esquema para quebrar a cultura cristã. Então nós devemos estar preparados, né? Então quando Jesus fala da queda do mundo, ele se refere à queda dos cristãos, de pessoas que afirmam ser crentes, né? Então assim, há uma apostasia, há um afastamento da fé, há um esfriamento da fé em andamento e grave. Não apenas nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Canadá, na Austrália, em outros países ocidentais, não, inclusive no Brasil. Graças a esse trabalho que está sendo feito nos bastidores. O Brasil ainda está num nível menor, mas em outros lugares o nível já ultrapassou, né, os níveis toleráveis, né? A ser cristão hoje virou minoria em muitos lugares. Então, mas por outro lado, né, como sinal também da volta de Cristo, eu tenho percebido que há muitos, milhares de muçulmanos que estão vindo para Cristo no mundo árabe. Mas são muitos, tá? Não é um nem dois, não. Eles leem a Bíblia e se convertem, às vezes, até naturalmente, tá? Até porque, muitos não sabem, mas Jesus é citado no Alcorão. Há uma linha de muçulmanos que reconhecem Jesus como profeta, assim como Maomé, e que ele vai voltar no fim. E isso tem feito eles confrontarem quando leem a Bíblia e dizem, mas ele realmente não é o Filho de Deus? Tá? Outra coisa, outro sinal, há muitos judeus se convertendo ao cristianismo quando são despertados com a leitura do capítulo 53 do profeta Isaías, que escreveu para eles. Mas muitos, tem muitos judeus que estão, sem perder de vista a cultura deles, estão vindo e entendendo que Cristo é o Filho de Deus. Né? Então, para mim, isso é uma indicação de que o Senhor está reunindo os seus eleitos e os preparando para o seu próprio retorno. Né? Então, precisamos então estar treinados, preparados, mantermos fiéis, mesmo a todas as dificuldades, mesmo com todas as adversidades, nós vamos resistir e devemos também estar preparados para um princípio, um período de muitas lutas. Então, veja bem, por isso que Jesus deixou esses sinais para os seus seguidores de que um dia ele vai voltar, né? Falando aí, repetindo, né? Sinal de apostasia, por exemplo, esse abandono da fé em massa que atualmente está se desenrolando sobre um guarda-chuva da qual a imprensa faz muito valor nisso, que é o movimento chamado desconstrução dos princípios cristãos, né? Estou falando aí de pessoas na igreja,
Quantas vezes ouvimos sobre pregadores e cantores que estão nesse processo chamado desconstrução cristã? Eles estão se afastando da fé, apostasia. E isso está acontecendo em todo o mundo, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Então, Jesus está voltando, né? Todos os círculos escatológicos que estão firmes na fé estão percebendo isso, inclusive os judeus, né? Tem vídeos aqui no canal sobre a construção do terceiro templo, sobre a bezerra vermelha. Depois você dá uma passeada por aqui que você vai ver. Então, é muito importante entender de que o anticristo será encantador, tá? Presta atenção nisso, tá? Ele não vai ser tão atraente que as pessoas dirão assim, uau, vamos seguir esse cara, nossa, ele defende coisas maravilhosas, porque a Bíblia diz que haverá um tempo em que ele reinará em paz, promoverá a paz, será tudo maravilhoso. Depois ele vai se revelar, né? Quem é. Por isso que muita gente vai seguir ele cegamente, tá? Ele será, então, segundo a palavra de Deus, o próprio emissário de Satanás, que vai tentar persuadir o mundo a acreditar nele e a segui-lo, tá? Por isso que ele é chamado de anticristo. Então, veja bem, aconteça o que acontecer, fiquem apegados na fé em Cristo Jesus, se apeguem à Bíblia, né? Principalmente agora que tem tanta pregação falsa, tanto pastor se bandeando para o outro lado, principalmente para o lado do comunismo, aceitando determinadas coisas, fique atento. Vocês precisam ficar fortes, firmes e olhar para o alto, olhar para Deus e não se afastar da Bíblia. Precisamos, então, ser fiéis a Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu estou fazendo o papel de profeta, alertando vocês de tudo que está sendo desenhado e preparado. Eu não sei que dia, nem que hora que Jesus vai voltar, mas eu sei que ele vai voltar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.